Bem-vindos! Vamos para mais um relato do cangaço, mas antes deixe o like e se inscreva. E também comente de onde você está assistindo o nosso canal. José Aleixo Ribeiro da Silva, nome de batismo que poucos lembram, ficou eternizado no sertão como Zé Baiano, o temido cangaceiro que marchou sob a bandeira ensanguentada de Lampião. Nasceu em Xorroxó, no norte abrasador da Bahia, filho de Faustino Ribeiro, alcunhado como Mão de Onça por sua brutalidade, e de Teodora, mulher calada que carregava nos olhos o peso de viver ao lado de homens moldados pela terra seca e pela violência. Zé Baiano não surgiu como uma tempestade. Veio manso, quase despercebido no bando do rei do cangaço. Mas bastaram alguns combates para que sua reputação fosse selada a ferro e sangue. Era um homem de mira certeira, implacável na luta e com um olhar que gelava até os mais valentes. Lampião logo o acolheu como um dos seus, não por simpatia, mas por utilidade. Zé Baiano era um cão feroz que sabia farejar dinheiro, poder e morte. Conforme os anos avançaram, o sangue de Zé Baiano se envenenou com a ganância. De companheiro de batalha, passou a agir por conta própria, acumulando riquezas de forma voraz. Não queria apenas sobreviver, queria dominar. Fazendas, gado, ouro, rebanhos inteiros de bodes e cabras. Era um agiota cruel. Emprestava dinheiro a comerciantes aflitos e cobrava com juros de vida. Quem não pagava perdia os bens, ou a alma. Embora falasse em Deus, quase como um sussurro para si mesmo, todos sabiam que aquelas palavras não tocavam o coração petrificado que levava no peito. Era mulherengo ao extremo, mas com critérios cruéis. Só se envolvia com mulheres de beleza rara. As que não atingiam seu padrão estético eram sumariamente ignoradas. Mesmo que, ironicamente, o próprio Zé fosse descrito como feio de assustar, um cão chupando manga, diziam. Naquela época, já era temido por onde passava. Seu nome ecoava nas veredas como um sussurro de maldição. E foi nesse tempo que cruzou caminho com o coronel José Ribeiro, um poderoso político e fazendeiro do estado de Sergipe. O confronto entre ambos era inevitável. Durante uma das investidas do bando, Lampião planejou saquear a fazenda Ribeira, propriedade do coronel. Tudo parecia encaminhado até que um informante alertou. Uma volante com mais de 30 homens se aproximava. Lampião, apesar de numericamente superior, não queria confronto. Queria sustento, não cadáveres. Ordenou a retirada imediata. Mas Zé Baiano, com seu orgulho ferido e ganância aguçada, decidiu agir por conta própria. Com alguns de seus cabras, invadiu a fazenda. O coronel não estava, mas o cofre sim. Um cofre gigantesco pesando mais de 800 quilos, selado como uma fortaleza. Não havia carroça que o movesse. A frustração subiu-lhe à cabeça como um incêndio descontrolado. Diante da impossibilidade de saquear, ordenou que tocassem fogo nas plantações e matou parte do gado por pura vingança. Não levou ouro, mas deixou ruína. Zé Baiano, a essa altura, já mostrava traços de um homem devorado por sua própria escuridão. Cruel, impiedoso, guiado apenas por seus próprios desejos. E foi com esse espírito sombrio que no ano de 1931 encontrou aquela que mudaria seu destino para sempre. Lídia. Lídia surgiu em sua vida como um oásis no deserto da brutalidade. O encontro não foi por acaso, tampouco por destino, mas por um caroço pulsante que crescia na cabeça de Zé Baiano. Uma dor constante, um incômodo que o fazia ranger os dentes nas madrugadas secas. Lampião, experiente em ferimentos de guerra e doenças do sertão, alertou. Aquilo podia se tornar seu fim. Disse que conhecia uma mulher de mãos milagrosas, uma raizeira que certa vez lhe salvara a vida após um tiro que quase o levou. Foi assim que Zé Baiano, relutante, se deixou cuidar. A mulher, de nome não registrado na história, o recebeu em sua humilde casa, isolada em um recanto esquecido da Bahia. O trato foi direto. Ela cuidaria dele, desde que não se aproximasse de sua filha. Mas para um homem como Zé Baiano, promessas nunca foram mais do que palavras ao vento. Quando viu Lídia pela primeira vez, seus olhos, acostumados a terras áridas e rostos calejados, encontraram algo que jamais haviam presenciado. Beleza pura, sem adornos, sem artifícios.
Dizem que ela era a flor mais rara que já brotara naquelas paragens. Jovem, de cabelos escuros como noite sem lua, olhos penetrantes e pele alva como algodão do alto sertão. Zé Baiano ficou enfeitiçado. A partir daquele momento, seu desejo por riqueza foi eclipsado por um anseio novo: possuir aquela mulher. Tentou seduzi-la com promessas de um mundo que ela nunca conhecera. Ouro em abundância, vestidos vindos da capital, uma vida de fartura e brilho. Mas suas palavras, ainda que doces por fora, carregavam o veneno de um homem acostumado a tomar, nunca a conquistar. Lídia, inexperiente e encantada pela ideia de escapar da monotonia do sertão, deixou-se levar, apesar dos conselhos da mãe, que olhou nos olhos do cangaceiro e disse ter se arrependido de tê-lo salvo. A moça escolheu acompanhá-lo. Disse que o amava, embora o brilho nos olhos denunciasse que amava na verdade o que ele podia oferecer. Montados em 2 cavalos, sumiram pelas trilhas sinuosas do mato seco, deixando para trás uma mãe em prantos e uma casa que jamais veria a filha retornar. Lídia adentrou o universo do cangaço, acreditando que estava sendo conduzida por um homem poderoso. Mal sabia que caminhava em direção a um pesadelo sem volta. Os primeiros dias foram suportáveis, mas logo o verniz dourado começou a descascar. No mundo dos cangaceiros, as mulheres não eram livres, eram posse. Uma vez dentro, não havia saída. Lídia se viu cercada por armas, homens sedentos por violência e regras que ela jamais compreendera. Foi nesse cenário que reencontrou um rosto do passado. Ademócio, o rapaz com quem dividira risos na infância. Agora era conhecido como Ben-TV, apelido dado por Lampião pela sua voz afinada, que lembrava o canto do pássaro homônimo. O reencontro reacendeu algo que o tempo não havia apagado. Trocaram olhares, depois, palavras, e por fim, carícias escondidas sob o luar. Nascia ali um amor proibido. Um laço silencioso que, ao ser descoberto, acenderia o estopim da tragédia mais sombria da história do cangaço. A traição, quando revelada, caiu sobre Zé Baiano como uma lâmina em brasa. Aquilo não era apenas deslealdade. Para um homem que via tudo e todos como propriedade, inclusive a mulher ao seu lado, o ato de Lídia foi um desafio direto ao seu domínio. O sentimento que o consumia não era apenas ciúme, era humilhação. E a humilhação, no sertão seco e cruel, se lavava com sangue. Durante uma noite silenciosa, nas proximidades do riacho da Cortava, em terras pertencentes à fazenda Paus Pretos, Zé Baiano, soturno e atormentado, tomou uma decisão que transformaria sua lenda em pesadelo. Com os olhos fixos na fogueira e os punhos cerrados de ódio contido, mandou que prendessem Lídia a um tronco de angico seco. Ela chorava, mas não implorava, como se já soubesse que não havia mais escapatória. Dizem que passou a madrugada caminhando em círculos ao redor da moça. Olhava, desviava o olhar. Sentava, se erguia. Murmurava para si mesmo, como se lutasse com vozes que só ele ouvia. Pela manhã, a decisão estava tomada. Com as mãos trêmulas e os olhos embriagados de dor, agarrou um pedaço de madeira e desferiu o primeiro golpe. As pancadas vieram seguidas, brutais. A cada estalo, o silêncio do mato parecia chorar junto. O corpo da jovem, que um dia fora a imagem da beleza mais pura, foi sendo destroçado pelo mesmo homem que jurou levá-la à felicidade. Quando a violência cessou, a poeira parecia ter parado no ar, e a manhã tinha um gosto amargo de luto. Com as mãos sujas de sangue e alma mais pesada do que nunca, Zé Baiano cavou, com as unhas se fosse preciso, uma cova rasa. Ali, sepultou o corpo de Lídia. Mas com ela, também enterrou qualquer vestígio de humanidade que ainda lhe restava. A terra foi tampada às pressas. Nenhuma cruz, nenhum adeus. Apenas um homem ajoelhado soluçando feito criança sobre o solo quente, repetindo em voz baixa algo que ninguém jamais conseguiu entender. Ben-TV, o amante fugitivo, desapareceu sem deixar rastros. Alguns diziam que escapou para o sul, vivendo sob outro nome tentando apagar o passado. Outros juravam que foi morto pelos próprios remorsos, vagando feito alma penada pelas trilhas que levaram Lídia à morte. Já Zé Baiano nunca mais foi o mesmo. Depois da tragédia que ele mesmo causara,
Zé Baiano mergulhou numa espiral ainda mais sombria. O homem que antes era temido pela violência e ganância passou a carregar uma aura ainda mais pesada, como se estivesse sempre seguido por uma sombra maior do que ele próprio. Sua presença causava desconforto até entre os mais endurecidos cangaceiros. Os sorrisos sumiam, as conversas cessavam. Onde Zé Baiano chegava, o silêncio o acompanhava. E não era por acaso. A morte de Lídia o transformara. Não num homem arrependido, mas em um predador ferido. Em sua mente distorcida, a imagem da jovem havia se confundido com a ideia de traição. E a partir de então, toda mulher com cabelo curto, com um olhar ousado, com saia acima do joelho, qualquer traço que para ele simbolizasse liberdade, era vista como ameaça. Sua crueldade ganhou nova forma. Começou a marcar mulheres à força. Aqueles que cruzavam seu caminho e de alguma forma o desagradavam, eram arrastadas até o chão, imobilizadas e queimadas com ferro em brasa. A marca, JB, José Baiano, um selo de posse ou de condenação. Maria Marques foi uma das vítimas. Segundo antigos relatos do sertão, ela não tinha qualquer envolvimento com o passado de Zé Baiano. Mas seu azar foi carregar o mesmo sobrenome do soldado Vicente Marques, o homem que anos antes teria espancado a mãe de Zé Baiano com tamanha brutalidade que abrira um corte profundo em sua cabeça. Aquela agressão, jamais esquecida, ainda queimava no peito do cangaceiro. Incapaz de encontrar o soldado, encontrou a irmã dele, e nela despejou todo o rancor acumulado. A jovem foi violentada e marcada no rosto e nas pernas. Não houve compaixão, não houve piedade. Era como se o sangue de Lídia, enterrado de forma covarde, tivesse envenenado de vez o espírito daquele homem. A cada nova barbaridade, o nome de Zé Baiano se tornava mais amaldiçoado. Já não era apenas uma figura temida, era sussurrado como um presságio de tragédia, um homem tomado por algo que ultrapassava a maldade comum. Alguns diziam que havia feito pacto com coisa ruim, outros que já não dormia, e que seus olhos ardiam mesmo à noite. Verdade ou não, ninguém queria estar por perto. Foi nessa fase que ele cruzou o caminho com um velho conhecido, Antônio de Chiquinho, um dos muitos coiteiros que forneciam abrigo e apoio ao cangaço. Mas, diferente dos demais, esse coiteiro tinha algo que Zé Baiano desejava: uma filha. O ciclo de obsessão recomeçava. A filha de Antônio de Chiquinho era uma jovem discreta, criada à sombra dos mandacaros e dos cuidados rígidos do pai. Não tinha a beleza chamativa de Lídia, mas havia nela uma serenidade que contrastava com a aridez do sertão. Era exatamente esse contraste que atiçou o interesse de Zé Baiano. Depois da tempestade que causara, agora buscava nova presa, como um lobo cansado que ainda fareja sangue. Ele se aproximou com disfarçada cortesia. Visitava a casa com pretextos falsos, uma dívida a cobrar, um favor a devolver, uma conversa de homem para homem. Mas todos sabiam, inclusive Antônio. O coiteiro percebeu cedo que o cangaceiro desejava mais do que abrigo. Queria dominar, possuir, corromper. E dessa vez, não haveria silêncio nem omissão. Antônio de Chiquinho era um homem calejado, mas não covarde. Sabia que lidar com Zé Baiano era como dançar com cobra, qualquer passo em falso, e o veneno viria certeiro. Mas também sabia que, se nada fizesse, acabaria vendo sua filha arrastada para o mesmo destino cruel que ceifou Lídia. E foi ali, entre um nascer de sol rubro e noites mal dormidas, que tomou uma decisão que mudaria a história do sertão. Convocou parentes e amigos de confiança, homens duros, de palavra firme, que sabiam o peso de proteger os seus. 6 ao todo. Reuniram-se às escondidas sob a sombra de um umbuzeiro velho, armando a emboscada que não deixaria brechas. O alvo, o temido Pantera Negra, o cangaceiro Zé Baiano. As informações corriam como vento entre as pedras. Sabiam que Zé Baiano estaria passando pelas bandas do povoado de Alagadiço, no município de Frei Paulo, em Sergipe. Era sua rota de costume, lugar onde se sentia seguro. Lá, estaria com parte de seu bando, homens de confiança, mas em número pequeno. Chico Peste, Adelino e Demudado. No dia 7 de julho de 1936, o destino bateu à porta do cangaceiro.
Enquanto caminhava pelos arredores de Alagadiço, a emboscada se revelou. Um grupo de civis armados liderados por Antônio de Chiquinho saltou da vegetação como jagunços do próprio inferno. Os primeiros disparos foram secos, certeiros. Os comparsas de Zé Baiano caíram antes de entender de onde vinha o fogo. O Pantera Negra foi rendido, enfim. A fera enjaulada, respirando pesado, ainda tentou argumentar. Prometeu dinheiro. Disse que já tinha outra mulher. Implorou. Mas ninguém ali queria escutar lamentos de um homem que espalhou medo por uma década inteira. A faca brilhou nas mãos de Pedro de Nica, amigo de Chiquinho. Foi ele quem cravou a primeira punhalada. Mas Zé Baiano, como se amaldiçoado por seu próprio passado, não morria. Urrou, cuspiu sangue e resistiu. Vieram a segunda, a terceira, a quarta lâmina. E o homem ainda urrava feito bicho enjaulado. Chiquinho, já transtornado, gritou: "Esse infeliz não morre! Ele é do cão!" Foi Pedro Guedes, o mais calado do grupo, quem pôs fim ao suplício. Sem dizer uma palavra, ergueu o fuzil e disparou uma única vez no peito do cangaceiro. O impacto foi seco. Zé Baiano estremeceu e, enfim, silenciou. Seus olhos permaneceram abertos, fixos no nada. Talvez, no momento da morte, tenha vislumbrado as moedas enterradas sob o solo seco do sertão, ou quem sabe, os olhos de Lídia, lhe julgando do além. No coração do sertão nordestino, onde o sol parece castigar a terra com raiva ancestral, a história é escrita não em papel, mas na poeira, no sangue e no silêncio. Ali, entre espinhos de mandacaru e sombras de juazeiros retorcidos, o tempo parece estagnado, preso entre passado e maldição. Cada vereda carrega memórias que o vento se recusa a apagar. Gritos abafados, passos apressados, pactos firmados à beira do abismo. Entre essas memórias, vive a lenda de um homem que nunca foi apenas homem. José Aleixo Ribeiro da Silva, o nome de batismo, foi engolido pela alcunha que o tornou temido. Zé Baiano, o Pantera Negra do cangaço. Ele não nasceu monstro, tornou-se. E esse tornar-se aconteceu aos poucos, como ferrugem se espalhando por dentro do ferro, até que a lâmina, antes útil, vire arma enferrujada e imprestável. Na sua trajetória, não há redenção, não há heroísmo, há apenas ganância, obsessão e uma fúria que parecia queimar de dentro para fora. Mas o que leva um homem a se perder de si mesmo? Seria a sede por poder, a fome por ouro, ou a ferida invisível do amor maldito, aquele que encanta e destrói em igual medida? Esta é a história de um homem que cavou seu próprio inferno com as mãos, que amou com a mesma intensidade com que matou, que feriu e foi ferido, e que, mesmo morto, ainda assombra as terras onde pisou, porque há nomes que o sertão não esquece, há rostos que o tempo não apaga, e há crimes que, mesmo enterrados, continuam gritando sob a terra quente.